Nós iniciamos hoje, dia 21 de março, o jejum de Daniel, até o dia 11 de abril. E no domingo, dia 4 de abril, teremos a grande Santa Ceia da decisão. E nós sabemos que esse jejum, como dizia a jovem no testemunho, não é apenas para que a pessoa se desconecte do mundo virtual, das redes sociais, das notícias seculares. E, claro, se ela quiser, embora não há necessidade, mas se ela desejar fazer o jejum físico de comida e bebida, se abster por algumas horas, em alguns dias, de acordo com a fé da pessoa, ela oferecer essas horas como sacrifício a Deus, vai na sua fé. Mas nós sabemos que não é esse o objetivo apenas. O objetivo é que haja por parte da pessoa uma entrega total, que ela seja sincera com Deus. Porque entenda, se hoje começa o jejum e você não faz algo diferente para Deus, não se esforça em fazer algo a mais para Deus, é como se esse período, para você, não tivesse nenhum significado. E a pergunta é, como que Deus enxerga isso? Deus enxerga isso como uma indiferença. Você não gosta de uma pessoa que te trate com indiferença, que te trate assim, de qualquer jeito. Que você está falando de algo importante para ela, você está tentando passar para ela algo importante e ela não está nem aí. Mas, de repente, é isso que, inconsciente ou consciente, muitos fazem. Porque veio a proposta de Deus, embora eu sei que eu não preciso de 21 dias para agradar a Deus, eu tenho que agradá-lo todos os dias. Mas entenda, para avivar os que estão apagados na fé, para fazer com que os que não nasceram do Espírito Santo nasçam, para que aquele que já está forte esteja mais ainda forte. Deus, ele traz um propósito como esse para que eu dê obras à minha fé, para que eu não fique de braços cruzados, porque eu sei que eu tenho ali uma proposta dada por Deus. Que proposta? De nesses 21 dias eu buscá-lo mais na palavra, de nesses 21 dias eu jejuar para santificar a minha vida espiritual e vencer os desejos da minha carne, de repente eu levantar de madrugada para buscá-lo, eu vim mais à casa de Deus, como forma de buscar mais a palavra dele, e acima de tudo isso, eu me despojar, como dizia a jovem, do pecado, das más companhias, perdoar. Então significa dizer o seguinte: se a partir de hoje a senhora e o senhor sair por aquelas portas sem nenhuma proposta em relação ao anúncio de Deus, se você não disser eis-me aqui, significa dizer que você está tratando com indiferença o Espírito Santo e a proposta de Deus. Tão somente isso. Tão somente isso. E vou lhe dar um bom exemplo. A Bíblia diz que Jesus passava pela cidade, não recordo qual, e Zaqueu, publicano, pecador, perguntou quem era. E disseram, olha, vem Jesus, o Messias, o Salvador. E ele, desejoso em conhecer Jesus, tentava enxergar em meio à multidão, mas a multidão era muito grande. Mas ele queria conhecer Jesus. Então, o que ele fez? Ele subiu na árvore. Ele se esforçou, subiu, porque lá de cima ele ia ver, não tinha jeito. Quer dizer, quando a pessoa quer obedecer, servir, ela dá um jeito.
ela se esforça, ela se sacrifica. E aí Jesus passando olhou para cima, porque Deus sonda a mente e o coração. Ele sabe aqueles que têm sede. A jovem foi sincera, ela falou: Senhor, se eu não receber o teu Espírito, eu vou voltar a ser quem eu era. Porque ela se conhecia. Você se conhece. Você sabe aonde que o mal te escravizava e aonde o calo doía, aonde o diabo tentava. E você sabe que em tempos a proposta vem, ou não. A proposta é o orgulho? Vai vir. A proposta é a imoralidade, impureza, prostituição, adultério? Vai vir. E é claro, Satanás, ele é igual o coronavírus. Até pior, né? Ele vai mutando a forma dele tentar a pessoa. Ele nunca vai te tentar da mesma maneira. Ele sempre vai trazer uma tentação diferente, de uma forma mais sutil, de uma forma que parece que aquilo é bom, mas aquilo te leva a pecar contra Deus, a se entregar à imoralidade, a dar as costas para a verdade. Mas ele sempre vai querer mudar a verdade pela mentira e fazer com que a verdade se torne mentira e a mentira se torne verdade. Ele é especialista. Então, ele não vai te tentar hoje como ele te tentou ontem. Então, a jovem sabia que se ela não recebesse a semente divina, se a cabeça dela não fosse a de Deus, se o coração não fosse novo, se o Espírito Santo não entrasse por uma entrega completa e habitasse dentro dela, dando a ela os meios para vencer o pecado, ela sabia que cedo ou mais tarde ela iria voltar a ser quem ela era, que é o que acontece com muitos. Porque, repito, quando a pessoa chama a atenção de Deus sem o Espírito Santo, ela o faz porque deseja e faz na força do braço. Então Deus entende, se na força do braço ela está me agradando, eu vou dar a ela o que é necessário para que ela possa continuar assim. Então pense aí, se hoje você não fizer nada, não se propor a fazer nada, é como se você estivesse ignorando essa proposta de Deus. Por isso que aqui em João diz assim: mas a hora vem, e agora é. A hora é agora, gente. Quando é que é a hora? É agora. Deixa eu falar outra coisa para você, aproveitando essas poucas palavras, tão indiretas, né? Mas a hora vem, e agora é. Agora é a hora. Você sabe que tem pessoas, no nosso meio mesmo, que elas não puderam fazer o jejum de Daniel. E nem poderão. Tem pessoas que o jejum passado foi o último dela. Por quê? Porque morreu. Aí a pergunta que eu lhe faço, e que o próprio Deus traz à nossa consciência é: no outro jejum, ela colocou toda a força? Ela se despojou do pecado? Ela se tornou uma verdadeira adoradora? Se não, significa dizer que há um grande risco dela ter morrido sem salvação. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Mas, repito, não estou dentro da pessoa. Cada um sabe de si. Eu sei de mim. Mas, se a pessoa não colocou força, significa dizer que ela não se entregou por inteiro. Então, a hora é agora, gente. Esse é o momento. E continua dizendo: e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Está vendo? Quem é que batiza com o Espírito Santo, pastor? É Deus. Como? Ele está à procura de pessoas verdadeiras. Deus está ali, ó. Agora, daqui a alguns minutos, na busca, Deus está ali passeando
e sondando a mente e o coração, e vendo aquele que está se humilhando, se aquebrantando, pedindo misericórdia, querendo nascer. E Deus, Ele está à procura, Deus está à procura, Ele quer entrar, Ele quer habitar, Ele quer transformar, Ele quer me fazer como sal, Ele quer que eu exale o perfume de Cristo, Ele quer que eu seja luz para quem está nas trevas. Mas se Ele olha para dentro de mim e vê que eu não sou verdadeiro, qual o oposto de verdadeiro? Falso. Lá em Jeremias fala, 7, quando Deus diz, esse povo aí, me louva com os lábios, mas o coração interior está longe de mim. Porque por fora eles diziam, Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu Deus. Mas quando eles saíam do templo, eles faziam tudo errado. Viviam na imoralidade, na idolatria, na mentira, eram injustos com o próximo. O verdadeiro adorador não é aquele que adora apenas com palavras. Não, o verdadeiro adora a Deus honrando a palavra dele, com comportamento que não é reprovado pelo mundo no sentido de condenar. Porque muitas pessoas hoje não buscam Jesus, porque pessoas que vêm à igreja dão um péssimo testemunho, muitas vezes na própria família. São pessoas vingativas, fofoqueiras, não estou falando do familiar não, da pessoa da igreja, tratante, caloteira, mentirosa. Aí o incrédulo, seja esse um amigo ou um parente, diz assim, olha lá, fulana vai na igreja, mas olha o que ela vive aprontando. Eu prefiro viver como eu vivo, pelo menos eu não sou igual a ela. Essa pessoa, eu pergunto a você, ela está anunciando a glória de Deus? Pelo contrário, ela não está a anunciar a glória de Deus. Ela está sendo pedra de tropeço para que outras pessoas não conheçam Jesus. Porque, é claro, é óbvio, vão julgar que todo mundo é igual. Vão dizer, lá naquela igreja é tudo igual a ela. E eu pergunto, é assim? Não. Então, o verdadeiro adorador, ele tem consciência que ele representa Jesus. Então, ele não agrada a Deus apenas por agradar. Ele tem um propósito. Eu quero que, através da minha vida, outras pessoas vejam Deus e se convertam a Jesus. E aqui no versículo 24 diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Olha só. Sopra aí na sua mão. Sopra. Está com a máscara. Mas depois em casa você sopra, você sente o vento, mas você não vê. Aí a pergunta é, como é que eu posso sentir o que eu não vejo? Deus é assim, Ele está aqui, Ele é Espírito. Eu não vejo, mas Ele está. Então a pessoa que adora Deus em Espírito, ela tem a seguinte consciência, os olhos de Deus estão sobre mim. Estou na igreja, Deus está me vendo. Estou em casa, Deus está a me ver, ou me vendo. Estou no trabalho, Deus está a me ver também. Então ela entende que, aonde ela estiver, os olhos de Deus estão sobre ela, e o do diabo também. Se ela serve a Jesus em espírito, ela não precisa que ninguém diga para ela, não faz isso. Cuidado, olha lá, hein? Imagine, se tivesse que ser assim. Por ela adorar a Deus em espírito, onde ela está, ela tem consciência que ela tem que obedecer a Deus. Então, onde ela estiver, claro, vai vir propostas, vai vir tentações, ela vai se comportar como uma pessoa de Deus. Como? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ela não vai ceder, ela não vai se deixar levar pelas propostas do mal. Não porque o pastor está ali, olha lá, hein? Estou vendo. Não, porque ela serve a Jesus em espírito. Deus está aqui. E em verdade, ela é sincera. Amém? Para concluir, lá em Hebreus 2, diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência
para as coisas que já temos ouvido. Na outra versão diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza. E aqui diz: as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desvie delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, que são os discípulos. Deixa eu explicar para si. O título aí qual é? Qual o título? O perigo da negligência. O que é negligência? Negligência é o oposto da diligência, que diz, né, ser diligente, né, dedicado, aplicado. A negligência é: eu sei que eu tenho que obedecer, mas eu não obedeço. Eu sei que eu tenho que buscar na palavra, porque é a boca de Deus, mas eu não busco. Eu sei que eu tenho que me santificar pela oração, pelo jejum, mas eu não faço. Eu tenho consciência que aquelas más companhias ali, ó, não presta, mas eu vou me juntar com elas assim mesmo. O negligente é aquele que sabe de tudo. Veja que há pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, sabe de tudo, mas não pratica. Aqui diz que só o simples facto de saber não é suficiente. Aqui diz que a gente tem que se apegar com mais firmeza. Estou firme, não é suficiente, eu tenho que buscar mais. E esses 21 dias é para isso, para que você mergulhe no oceano do Espírito. Por isso agora, na busca, você, cada um de nós, você vai fazer uma proposta a Deus. O que você vai fazer de diferente nesse jejum? Se você puder, venha pelo menos um dia a mais na igreja. Qual? Não sei, nós vamos buscar todos os dias. Mas não apenas vir, mas se entregar em espírito e em verdade. Então você que deseja, fique de pé.